Quando pensamos em riqueza, a primeira imagem que vem à mente pode ser de grandes mansões, carros luxuosos ou contas bancárias recheadas. No entanto, a Bíblia nos oferece uma perspectiva completamente diferente sobre o que realmente significa ser rico. Para muitos, a riqueza está atrelada à acumulação de bens materiais, mas, para Deus, a verdadeira riqueza vai muito além do dinheiro. A palavra de Deus nos ensina que ser rico não é apenas sobre posses, mas sobre ter uma vida plena e abundante, cheia de bênçãos espirituais e propósito. A Bíblia nos alerta constantemente para não colocar nossa confiança nas riquezas materiais. Em 1 Timóteo 6,10, encontramos uma advertência clara, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso nos ensina que o problema não está em ter dinheiro, mas no amor excessivo que podemos ter por ele, o que pode nos afastar do propósito divino. Riqueza verdadeira, segundo a Bíblia, está ligada a uma vida equilibrada, onde Deus é colocado no centro de nossas ações e decisões. A Bíblia também revela que a riqueza verdadeira é um dom de Deus. Em Deuteronômio 8,18, Deus nos lembra: lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. Isso nos mostra que, ao seguirmos os princípios de Deus, podemos alcançar uma prosperidade que vai além do material, trazendo paz, alegria e segurança. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia ensina sobre a verdadeira riqueza e como você pode aplicar esses princípios para alcançar uma vida plena e abençoada por Deus. A Bíblia aborda o dinheiro de forma direta e clara, fornecendo ensinamentos profundos sobre como devemos lidar com ele em nossa vida. Um dos versículos mais conhecidos sobre esse tema é 1 Timóteo 6,10, que nos diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas vezes, as pessoas interpretam essa passagem de forma errada, pensando que o dinheiro em si é o problema, mas a Bíblia nos ensina que o amor excessivo ao dinheiro é o que pode nos desviar do caminho de Deus. O problema não está na posse de riquezas, mas na obsessão por elas e na confiança que colocamos nelas, em vez de confiar plenamente em Deus. Em Mateus 6,24, Jesus nos adverte: ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Este versículo é um lembrete de que não podemos colocar o dinheiro acima de Deus. Quando colocamos o dinheiro no centro de nossas vidas, ele se torna nosso Senhor, algo que controla nossas ações, pensamentos e decisões. No entanto, a Bíblia nos chama a servir a Deus com todo o nosso coração e não permitir que o dinheiro se torne o principal objetivo de nossa existência. Deus não condena a riqueza em si, mas Ele nos ensina a ser sábios em sua administração. Em Provérbios 13 de novembro, lemos: a riqueza obtida de forma desonesta diminuirá, mas quem a reúne pouco a pouco terá aumento. Este versículo destaca a importância de conquistar a prosperidade com honestidade, trabalho árduo e sabedoria. A Bíblia também nos orienta a ser generosos, pois em Lucas 6,38, Jesus diz: dai, e ser-vos-á dado. A generosidade, segundo a palavra de Deus, é uma forma de atrair bênçãos, não apenas financeiras, mas também espirituais. Em resumo, a Bíblia nos ensina que o dinheiro, quando usado com sabedoria e equilíbrio, pode ser uma ferramenta para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Mas devemos sempre lembrar que nossa confiança deve estar em Deus, e não nas riquezas materiais. A Bíblia nos apresenta princípios claros para alcançar a verdadeira prosperidade, que vai além da simples acumulação de bens materiais. Em Deuteronômio 8,18, encontramos uma importante lição: lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. Esse versículo nos ensina que a prosperidade verdadeira é um presente de Deus, que nos dá a capacidade de gerar riqueza de maneira honesta e justa. A prosperidade bíblica não é apenas sobre o que possuímos, mas sobre como usamos o que Deus nos deu para cumprir seu propósito em nossas vidas. Deus quer que prosperemos, mas a prosperidade não é um fim em si mesma. Em Provérbios 10:22, está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não a acompanha de tristeza. Isso significa que, quando Deus abençoa nossas finanças, Ele também nos dá paz e alegria, sem as preocupações e tristezas que normalmente acompanham as riquezas adquiridas de forma errada. A verdadeira prosperidade traz consigo uma sensação de satisfação e equilíbrio, que só Deus pode oferecer. Além disso, a Bíblia ensina que a prosperidade vem quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Em Mateus 6,33, Jesus nos diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Quando buscamos a Deus acima de tudo, Ele cuida das nossas necessidades e nos abençoa com as riquezas que realmente importam: paz, sabedoria e propósito. Isso nos mostra que a prosperidade não vem da busca desenfreada por bens materiais, mas sim da busca por Deus e por sua justiça. Esses princípios não são apenas para ser lidos, mas para serem aplicados em nossa vida diária. Quando seguimos os caminhos de Deus, Ele promete nos abençoar com prosperidade que traz alegria e paz, não só riqueza material, mas uma vida abundante em todos os aspectos. A Bíblia não nos ensina a esperar passivamente que a prosperidade caia do céu, mas nos chama a trabalhar com diligência e sabedoria. Em Provérbios 12 de novembro, lemos: quem trabalha a sua terra terá comida de sobra, mas quem persegue fantasias é falto de juízo. Este versículo destaca a importância do trabalho árduo e do foco em nossas responsabilidades diárias. Deus criou o trabalho como uma maneira de prosperarmos e cumprirmos seu propósito na terra. O trabalho não é apenas uma forma de gerar riqueza material, mas também uma maneira de honrar a Deus com nossas habilidades, talentos e tempo. Em Colossenses 3:23, a Bíblia nos ensina: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Esse versículo revela que nosso trabalho deve ser feito com dedicação, como se estivéssemos trabalhando diretamente para Deus, e não apenas para ganhar dinheiro. Quando colocamos essa atitude em prática, estamos não apenas sendo diligentes em nosso trabalho, mas também obedecendo aos princípios de Deus para a prosperidade. Além disso, a Bíblia nos ensina que a preguiça e a negligência não têm lugar na vida de um cristão que deseja prosperar. Em Provérbios 10:4, é dito: as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. A diligência, ou seja, o esforço constante e a busca pela excelência em todas as áreas de nossa vida, é um princípio fundamental para alcançar a prosperidade. Deus valoriza o trabalho sério, feito com perseverança e comprometimento, e promete abençoar aqueles que se dedicam com integridade. No entanto, a Bíblia também nos alerta contra o desejo insaciável de riquezas. Em Provérbios 23, versículo 4-5, encontramos um aviso: não se esforce para enriquecer, e seja prudente, desistindo disso. Suas riquezas desaparecerão, pois elas crescerão asas e voarão como águia para o céu. Esse versículo nos ensina a não nos deixarmos consumir pela busca incessante por dinheiro. A verdadeira prosperidade vem quando equilibramos trabalho árduo e diligência com confiança em Deus para prover nossas necessidades. Em resumo, a Bíblia nos ensina que o trabalho diligente e honesto é essencial para alcançar a prosperidade. No entanto, devemos sempre manter o equilíbrio, lembrando que nossa confiança está em Deus, não nas riquezas materiais. Na Bíblia, a generosidade é um princípio fundamental que está profundamente ligado à prosperidade verdadeira. Em Atos 20:35, Paulo nos lembra das palavras de Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse versículo nos ensina que a generosidade não é apenas uma ação, mas uma atitude do coração. Ao darmos com alegria e de boa vontade, estamos imitando o caráter de Deus, que nos abençoa abundantemente e, em troca, espera que compartilhemos com os outros. A Bíblia nos mostra que dar não é apenas sobre dinheiro, mas sobre dar nosso tempo, amor, compaixão e apoio àqueles que estão ao nosso redor. Em 2 Coríntios 9, versículos 6-7, o apóstolo Paulo reforça essa ideia: quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com generosidade também colherá. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Isso nos ensina que a maneira como damos é tão importante quanto o que damos. Deus não quer que nossos dons sejam feitos com tristeza ou obrigação, mas com alegria e gratidão, sabendo que o ato de dar é uma forma de servir a Ele e aos outros. A generosidade traz consigo uma promessa divina. Em Lucas 6:38, Jesus nos diz: dai, e ser-vos-á dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois com a medida com que medirem, também será medido a vocês. Esse versículo mostra que, ao sermos generosos, Deus nos retribui de uma forma que excede nossas expectativas. Não se trata de uma troca comercial, mas de uma promessa de que Deus recompensa a generosidade com bênçãos em várias formas, espirituais, emocionais e até materiais. Deus também nos ensina que, ao sermos generosos, somos canal de suas bênçãos para os outros. Em Provérbios 11:25, lemos: a alma generosa será enriquecida, e quem dá a beber será dessedentado.
Esse versículo nos lembra que, quando ajudamos os outros, também somos ajudados. A generosidade cria um ciclo de bênçãos que não só afeta a nossa vida, mas também transforma a vida das pessoas ao nosso redor. Em resumo, a generosidade é uma chave para a prosperidade bíblica. Deus nos chama a ser generosos não apenas com nossos bens materiais, mas com nossas ações e corações. E ao fazermos isso, Ele promete retribuir-nos abundantemente. A confiança em Deus é um elemento central quando se trata de prosperidade verdadeira. Em Provérbios 3 versículos 5-6, a Bíblia nos orienta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Este versículo nos lembra que nossa confiança deve estar plenamente em Deus, e não em nossas próprias habilidades ou estratégias. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele guia nossos passos e nos abençoa de maneiras que não podemos antecipar. Muitas vezes, nos vemos tentando resolver tudo por nossa própria conta, acreditando que somos os únicos responsáveis por nossa prosperidade. No entanto, a Bíblia nos ensina que devemos entregar nossas preocupações e ansiedades a Deus, confiando que Ele proverá para todas as nossas necessidades. Em Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo escreve: "E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Este versículo nos assegura que Deus não só está ciente das nossas necessidades, mas Ele é capaz de suprir todas elas de maneira abundante e em seu tempo perfeito. Deus, em sua soberania, sabe exatamente o que precisamos e quando precisamos. Às vezes, a prosperidade que buscamos pode não ser material, mas espiritual ou emocional. Deus, em sua sabedoria, entende que a prosperidade completa envolve muito mais do que apenas bens materiais. Em Mateus 6:33, Jesus diz: "Mas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." Aqui, Jesus nos ensina que, ao colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Ele nos abençoa com tudo o que necessitamos, incluindo a verdadeira prosperidade. A confiança em Deus também nos liberta da ansiedade sobre o futuro. Em Mateus 6:34, Jesus nos exorta: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal." Quando confiamos em Deus, podemos viver com paz, sabendo que Ele tem o controle sobre nossa vida e proverá para nós em cada estação. Em resumo, a confiança em Deus é fundamental para experimentarmos a prosperidade completa. Ao colocarmos nossa fé nele, abandonando a ansiedade e buscando sua vontade, podemos ter a certeza de que Deus proverá em todos os aspectos de nossa vida. A prosperidade que a Bíblia ensina não se limita ao acúmulo de riquezas materiais, mas envolve uma vida plena em todas as áreas, espiritual, emocional e relacional. Em Lucas 12:15, Jesus nos alerta: "Vigiem, tenham cuidado contra todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui." Esse versículo nos lembra que, embora o dinheiro e as posses possam trazer conforto, eles não definem a verdadeira prosperidade. O valor da vida está na nossa relação com Deus e com os outros, não no que acumulamos ou possuímos. A verdadeira prosperidade está enraizada em um relacionamento íntimo com Deus e na vivência dos princípios do seu reino. Em Salmo 112 versículo 1-3, lemos: "Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Riquezas e abundância haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre." Esse versículo nos mostra que, quando buscamos a Deus em primeiro lugar e seguimos os seus mandamentos, a prosperidade verdadeira nos alcança de várias formas, não apenas materialmente, mas também espiritualmente, trazendo paz, alegria e uma vida de justiça. Em 1 Timóteo 6 versículos 6-10, Paulo fala sobre o perigo do amor ao dinheiro, afirmando que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ele nos adverte que aqueles que buscam enriquecimento material sem considerar o propósito de Deus acabam se afastando de sua vontade. O amor ao dinheiro, quando se torna uma obsessão, pode levar à destruição espiritual. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz o apóstolo Paulo. Isso nos ensina que a verdadeira prosperidade não é medida pela quantidade de bens materiais que possuímos, mas pela nossa paz interior e pela qualidade do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Jesus, ao ensinar sobre a verdadeira prosperidade, nos convida a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
sabendo que, quando fazemos isso, Ele nos dá tudo o que precisamos. Em Mateus 6,33, Ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A prosperidade que vem de Deus é duradoura, pois ela transcende as circunstâncias materiais e toca as áreas mais profundas da vida. Em resumo, a prosperidade verdadeira vai além da riqueza material. Ela envolve viver conforme os princípios de Deus, buscando sua vontade e experimentando paz e alegria que só Ele pode proporcionar. Quando focamos em Deus, nossa vida é cheia de prosperidade em todas as suas formas. O contentamento é um aspecto crucial para viver a verdadeira prosperidade conforme os princípios bíblicos. Em Filipenses 4, versículo 11 de dezembro, o apóstolo Paulo fala sobre como aprendeu a estar contente em qualquer situação, dizendo: não digo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontre. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse versículo revela que o contentamento não depende das circunstâncias externas, mas é uma atitude interna que podemos cultivar, independentemente de nossa situação material. A verdadeira prosperidade está profundamente ligada ao nosso coração e à maneira como vemos a vida. Se nossa felicidade e satisfação dependem do que temos, da riqueza material ou do status social, nunca estaremos realmente contentes. O conteúdo de nossa vida não deve ser medido pelo que possuímos, mas pela nossa relação com Deus. Jesus, em Lucas 12,15, nos adverte contra a ganância, dizendo: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Isso nos ensina que o contentamento deve ser baseado em algo mais duradouro e significativo: nossa fé em Deus e a paz que Ele nos dá. Em 1 Timóteo 6, versículos 6-8, Paulo também fala sobre como a piedade e o contentamento andam juntos, dizendo: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O apóstolo nos ensina que a verdadeira prosperidade não se encontra na busca incessante por mais bens materiais, mas na capacidade de agradecer a Deus pelo que já temos e ser gratos pelas suas provisões diárias. O contentamento não significa apatia ou negligência, mas sim uma atitude de gratidão e confiança em Deus para nossas necessidades. A prosperidade verdadeira também envolve a capacidade de ser generoso com o que temos, sabendo que tudo o que possuímos vem de Deus. Quando somos contentes com o que Deus nos dá, somos mais capazes de compartilhar com os outros e viver uma vida de generosidade. Em 2 Coríntios 9:8, Paulo nos lembra: e Deus é poderoso para fazer que toda graça abunde em sua vida, de maneira que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. O contentamento nos permite viver de forma abundante, não porque temos tudo, mas porque sabemos que Deus é a nossa fonte. Em resumo, o contentamento é essencial para a verdadeira prosperidade. Quando aprendemos a estar contentes com o que temos e confiamos em Deus para o que precisamos, experimentamos uma paz profunda que transcende as circunstâncias e nos permite viver de forma abundante, não apenas materialmente, mas também espiritualmente. Deus nos chama a ser bons mordomos dos recursos que Ele nos confia. A mordomia é o ato de administrar e cuidar com responsabilidade de tudo o que recebemos de Deus, desde os nossos bens materiais até o tempo, os talentos e as oportunidades que Ele nos proporciona. Em Lucas 16 de outubro, Jesus ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Esse versículo revela que a maneira como lidamos com as pequenas coisas que Deus nos dá é uma indicação de como lidaremos com coisas maiores. Quando somos bons mordomos, Deus pode confiar mais em nós e nos abençoar com mais responsabilidade. Ser um bom mordomo não significa apenas administrar bem nossas finanças, mas também usar nosso tempo e habilidades para servir a Deus e aos outros. Em 1 Pedro 4:10, a Bíblia nos exorta: cada um de vocês use o seu dom para servir aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Isso nos lembra que nossa vida não deve ser centrada apenas em nós mesmos, mas deve ser voltada para o serviço e o benefício dos outros. Quando somos bons mordomos, buscamos honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida, sendo responsáveis, generosos e sábios em como usamos os recursos que Ele nos dá. A Bíblia também nos ensina que os recursos que possuímos não são realmente nossos, mas são dádivas de Deus. Em 1 Crônicas 29:14, Davi, ao agradecer a Deus pelas ofertas que o povo trouxe para a construção do templo, diz:
Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar-lhe voluntariamente? Tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Esse versículo nos lembra que tudo o que possuímos é um presente de Deus e que somos apenas administradores temporários desses recursos. Quando reconhecemos isso, nossa atitude em relação ao dinheiro e aos bens materiais muda. Não somos mais possessivos, mas mais dispostos a ser generosos e a usar o que temos para o bem dos outros e para a obra de Deus. Além disso, ser um bom mordomo nos ajuda a evitar a tentação de acumular riquezas de maneira egoísta. Em Mateus 6 versículo 19 e 21, Jesus nos adverte: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Jesus nos ensina que os tesouros que realmente importam são os espirituais, aqueles que têm valor eterno. Quando somos bons mordomos, nossa prioridade é acumular tesouros no céu, e não acumular riquezas passageiras aqui na terra. Em resumo, a mordomia fiel dos recursos que Deus nos dá é essencial para a verdadeira prosperidade. Ao gerenciarmos bem nossas finanças, tempo e habilidades, honramos a Deus e nos preparamos para maiores bênçãos em nossa vida. Como bons mordomos, buscamos sempre glorificar a Deus e servir aos outros com tudo o que Ele nos confiou. A generosidade é um princípio fundamental no reino de Deus e desempenha um papel crucial na verdadeira prosperidade. A Bíblia ensina que a generosidade não é apenas uma ação pontual, mas uma atitude do coração. Em 2 Coríntios 9 versículos 6-7, Paulo ensina: quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo nos mostra que a generosidade deve ser motivada por um coração alegre e voluntário, não por obrigação ou pressões externas. Quando damos com alegria, estamos alinhados com a vontade de Deus e somos abençoados em retorno. Jesus também nos ensina sobre a importância de sermos generosos em Lucas 6,38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, será dada a vosso largo. Aqui, Jesus nos mostra que a generosidade é como uma semente que, quando plantada, produz frutos abundantes. Não apenas de forma material, mas em todas as áreas de nossa vida, incluindo relacionamentos, paz interior e satisfação espiritual. O ato de dar não só abençoa os outros, mas também nos posiciona para receber bênçãos maiores de Deus. A oferta também é um princípio essencial que a Bíblia nos ensina. O próprio Jesus elogiou a viúva pobre que deu 2 pequenas moedas no templo, dizendo em Marcos 12 versículo 43-44, em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Embora sua oferta fosse pequena em termos de valor monetário, ela deu tudo o que tinha, o que revela a profundidade de seu compromisso com Deus. O princípio aqui é que a oferta não é medida pela quantidade, mas pela intenção do coração e pela disposição de dar tudo o que se tem para servir a Deus. Além disso, os princípios de generosidade e oferta nos ensinam a confiar em Deus como nossa fonte de provisão. Em Malaquias 3:10, Deus desafia seu povo a trazer o dízimo à casa do tesouro, prometendo que, se o fizerem, Ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos abundantes. Essa promessa nos lembra que, ao sermos fiéis em nossas ofertas e dízimos, estamos colocando nossa confiança em Deus para suprir todas as nossas necessidades. A generosidade e a oferta não apenas nos conectam com Deus, mas também são um reflexo de nossa confiança na sua fidelidade para nos sustentar. Em resumo, a generosidade e a oferta são princípios fundamentais para a verdadeira prosperidade. Quando damos com alegria e fé, alinhamos nossos corações com o propósito de Deus e experimentamos uma prosperidade que vai além das riquezas materiais. Deus, em sua fidelidade, promete nos abençoar abundantemente quando vivemos esses princípios. A verdadeira prosperidade vai além da acumulação de bens materiais. Ela é encontrada no equilíbrio entre o que possuímos no mundo físico e a riqueza espiritual que Deus deseja nos proporcionar. A Bíblia ensina que a prosperidade não deve ser medida apenas pelo que temos, mas também pela nossa relação com Deus, pelo crescimento espiritual e pela paz interior que vem dele. Em Mateus 6,33, Jesus nos exorta: mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo nos lembra que nossa prioridade deve ser sempre o reino de Deus, e quando colocamos nossas prioridades espirituais em primeiro lugar, Deus provê o que precisamos. A busca por riqueza material,
se feita com o coração focado apenas nos bens temporais, pode levar à desilusão e ao vazio. Em 1 Timóteo 6 versículo 9 e 10, Paulo alerta sobre os perigos de amar o dinheiro, dizendo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências insensatas e nocivas, que submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Embora a riqueza material em si não seja errada, a busca obsessiva por ela pode nos afastar de Deus e das verdadeiras riquezas que Ele oferece. Por outro lado, uma vida espiritual rica em Cristo nos proporciona paz, alegria, amor e satisfação, independentemente das circunstâncias externas. Em Filipenses 4 versículo 12 e 13, Paulo compartilha sua experiência, dizendo que aprendeu a estar contente tanto na abundância quanto na necessidade, porque tudo pode fazer em Cristo, que o fortalece. Quando encontramos equilíbrio entre a riqueza material e a riqueza espiritual, não nos apegamos às coisas deste mundo, mas vivemos com um propósito maior, buscando o reino de Deus e experimentando sua paz que excede todo o entendimento. O equilíbrio entre riqueza material e espiritual também envolve o uso responsável dos bens materiais para promover o bem-estar dos outros e expandir o reino de Deus. Em Atos 20:35, Jesus nos ensina: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando somos generosos e usamos nossos recursos para servir a Deus e aos outros, encontramos verdadeira prosperidade, porque estamos alinhados com o coração de Deus. Em Provérbios 3 versículo 9 e 10, lemos: honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ao honrar a Deus com o que temos, experimentamos um relacionamento mais profundo com Ele e a verdadeira prosperidade que vem da sua presença. Em resumo, a verdadeira prosperidade é encontrada no equilíbrio entre a riqueza material e a riqueza espiritual. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, buscamos seu reino e vivemos com generosidade e sabedoria, somos abençoados com uma prosperidade que vai além do que podemos ver com os olhos naturais. A verdadeira riqueza é a paz e a alegria que vem de um relacionamento íntimo com Deus. Ao longo desta jornada, exploramos o que a palavra de Deus realmente ensina sobre a prosperidade. Descobrimos que a verdadeira prosperidade não se limita à acumulação de riquezas materiais, mas se refere a uma vida cheia de propósito, paz e a presença de Deus em todas as áreas da nossa existência. A prosperidade de Deus é um reflexo do equilíbrio entre a riqueza material e a riqueza espiritual, onde nossa confiança está nele, e nossos corações estão alinhados com seus propósitos eternos. Deus não condena a prosperidade material, mas Ele nos ensina que ela deve ser administrada com sabedoria, generosidade e um coração voltado para o seu reino. Em Mateus 6 versículo 19 e 21, Jesus nos alerta a não acumularmos tesouros na terra, mas a buscarmos tesouros nos céus, onde nada pode destruir. Ele nos convida a viver uma vida centrada em Deus, confiando que, quando colocamos sua vontade em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Prosperidade verdadeira é saber que, quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele supre todas as nossas necessidades, seja no âmbito material, emocional ou espiritual. É importante lembrar que a prosperidade de Deus não é medida pelos padrões deste mundo. A riqueza que Deus nos oferece vai além das coisas visíveis. Em Efésios 3:20, Paulo nos lembra que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele nos chama a viver uma vida abundante, não apenas em termos financeiros, mas em cada área da nossa vida. Ao seguir seus princípios de generosidade, fé, obediência e confiança, experimentamos a verdadeira prosperidade, que é uma vida em comunhão com Ele. Se você deseja viver a prosperidade que Deus planejou para você, lembre-se de buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça. Coloque sua confiança em Deus, honre-o com seus bens, seja generoso com os outros e permita que Ele guie cada passo da sua vida. Quando você fizer isso, verá a abundância de Deus se manifestando em sua vida de maneiras que vão além daquilo que você imagina. A verdadeira prosperidade não é algo que podemos conquistar sozinhos, mas algo que Deus deseja dar a todos os que o buscam de todo o coração. Ao aplicar os princípios de sua palavra, você não só experimentará suas bênçãos materiais, mas, mais importante, encontrará paz, alegria e propósito, vivendo uma vida plena e próspera, conforme os planos divinos para sua vida.